E se as crises económicas não fossem bem o desastre que toda a gente pinta? E se, na verdade, fossem outra coisa? Um mecanismo com um propósito muito específico. Vamos direto ao assunto. Há uma ideia que pode mudar tudo. As crises não destroem riqueza. Elas apenas a mudam de mãos. Olhem para esta frase. É forte, não é? É do John D. Rockefeller. É uma citação chocante, claro, mas capta na perfeição a ideia central do que vamos analisar. A ideia de que no meio do pânico, do caos, é aí que se esconde a verdadeira oportunidade. Pelo menos para quem está preparado. Ok, vamos aprofundar isto. A tese principal é esta. Uma crise económica não faz a riqueza desaparecer do sistema. Pensem nisto mais como um filtro. Um mecanismo que, na prática, transfere a riqueza das mãos da maioria, que normalmente age por medo, para as mãos de uma pequena minoria, que age com um plano. Certo. Então, vamos ao que interessa. Como é que esta transferência de riqueza acontece na prática? Qual é o mecanismo por trás disto tudo? E atenção, isto não é uma teoria da conspiração nem nada de novo. A história financeira mostra-nos que este padrão se repete vez após vez. As maiores fortunas do mundo foram construídas precisamente nas cinzas das grandes quedas de mercado. Pensemos em 1929, a Grande Depressão, que permitiu a pessoas como Joseph Kennedy multiplicar a sua fortuna. Ou, mais recentemente, nas crises de 2000 e 2008. Em todos estes momentos, enquanto a maioria perdia tudo, alguns estavam a construir as bases de um património para gerações. Agora, o que é realmente fascinante é o mecanismo por trás disto. É o conceito de mãos fracas contra mãos fortes. As mãos fracas, que representam a grande maioria, agem com base na emoção. Vêem toda a gente a vender e seguem a multidão. E o mais importante, vendem os seus ativos em pânico, quase sempre com prejuízo. Do outro lado, temos as mãos fortes. São racionais, têm um plano e fazem o que parece uma loucura. Compram quando há medo, quando o sangue corre nas ruas. Ok, vamos pegar nesta ideia e projetá-la para o futuro. O ponto aqui é que estes eventos não são totalmente aleatórios. Fazem parte de um ciclo que, até certo ponto, é previsível. Se olharmos para a história, parece que emerge um padrão quase matemático. Mais ou menos a cada 18 a 20 anos, o sistema, que normalmente é alimentado por dívida e ganância, parece chegar a um ponto de ruptura. Se seguirmos esta lógica, depois da crise de 2008, o próximo grande reajuste financeiro pode estar mesmo aí ao virar da esquina. Talvez por volta de 2026. E não se trata apenas de olhar para um padrão histórico. Os indicadores económicos que temos hoje estão a piscar luzes de alarme. E são luzes muito parecidas com as que vimos antes das crises passadas. Então, que sinais são estes? Reparem neste gráfico. Chama-se rácio CAPE de Shiller e basicamente mede o quão caras estão as ações em relação aos lucros que as empresas geram. E, o rácio está num dos pontos mais altos da história. O único momento em que esteve mais alto foi no pico da bolha tecnológica em 2000, mesmo antes do colapso. Este é o sinal clássico de que os ativos podem estar perigosamente sobrevalorizados. E a juntar a isto, temos o peso esmagador da dívida. São três grandes ondas a crescer ao mesmo tempo. A dívida das famílias, a dívida das empresas, que se endividaram imenso com juros baixíssimos, e, claro, a dívida dos governos. Com tanto endividamento, todo o sistema se torna incrivelmente frágil. E isto leva-nos a uma pergunta importante. O que é que os investidores mais experientes, o chamado dinheiro inteligente, estão a fazer agora? Figuras como Warren Buffett estão a acumular quantidades gigantescas de dinheiro em caixa. Mais de 300 mil milhões de dólares. Eles estão a sair do mercado, a adotar posições defensivas, à espera da oportunidade certa. Então, perante um cenário destes, como é que alguém se pode preparar? A análise sugere que tudo começa não com dinheiro, mas com a ferramenta mais poderosa de todas, a mentalidade certa. E este manual do contrariado resume-se a 3 princípios fundamentais. Primeiro, agir contra o instinto, ou seja, fazer o oposto do que a multidão em pânico está a fazer. Segundo, entender que liquidez, dinheiro em caixa, não é algo passivo, é poder de fogo, é a nossa melhor arma. E terceiro, encarar a dívida como um veneno, algo que nos força a vender os nossos melhores ativos no pior momento possível. Estes 3 princípios são a base para transformar um risco numa oportunidade. A importância da liquidez é mesmo fundamental. Esta frase diz tudo. Ter dinheiro disponível numa crise significa ter a capacidade de comprar ativos de grande valor quando todos os outros, que estão afogados em dívidas, são forçados a vendê-los a preços de saldo. É, de facto, a arma ofensiva suprema. Muito bem, com mentalidade afinada, vamos passar à prática. Como é que se constrói uma carteira de ativos que não só sobrevive a uma crise, mas que pode até beneficiar dela? A chave parece estar numa abordagem equilibrada.
A ideia aqui não é tentar adivinhar o futuro, isso é impossível. É construir um portfólio que seja robusto perante vários cenários diferentes. Esta análise sugere uma combinação de empresas de qualidade, metais preciosos como defesa, ativos globais para não se estar exposto a um só país e tecnologia que resolve problemas reais e que seja à prova de futuro. Mas o que são ativos de qualidade neste contexto? A palavra-chave aqui é resiliência. São empresas sólidas, com pouca dívida e que operam em setores que são essenciais para a vida. Coisas como energia, alimentação, saúde, logística. São o tipo de empresas que não só sobrevivem a uma crise, como podem ficar ainda mais fortes, absorvendo os concorrentes mais fracos que ficam pelo caminho. E os metais preciosos, como o ouro e a prata? Qual é o papel deles nisto tudo? É puramente defensivo. Numa crise, é comum a confiança nas moedas como o euro ou o dólar diminuir e a inflação disparar. Historicamente, o ouro e a prata funcionam como uma reserva de valor, uma forma de proteger o poder de compra contra essa desvalorização da moeda. Mas a preparação, segundo esta linha de pensamento, vai muito para além das finanças. A verdadeira riqueza numa crise mede-se também pela resiliência pessoal, e esta, dizem, é a nova moeda. E estes são, talvez, os ativos mais importantes de todos, porque ninguém os pode tirar. A independência mental, para pensar pela própria cabeça. A autossuficiência, por exemplo, a nível energético. A saúde física e mental, que é a base de tudo. E, claro, o conhecimento e a capacidade de adaptação. A habilidade de aprender e mudar de rumo quando é preciso. Em suma, a mensagem de fundo é que o próximo reajuste não será apenas mais uma correção de mercado. Será provavelmente visto como uma reestruturação global. Um evento que vai testar tudo e todos e que vai separar o que é apenas ilusão e especulação daquilo que tem valor real, tangível e duradouro. O que nos deixa com esta questão final. Segundo esta análise, a próxima grande transferência de riqueza está no horizonte. Para a maioria, vai representar um risco gigantesco, mas para a minoria que está preparada, poderá ser a maior oportunidade de uma geração. A diferença entre um e outro bem parece estar inteiramente na preparação.